Oi, eu sou o Felipe e num vídeo passado eu falei sobre como nossos antepassados eram devorados por animais. E como isso nunca parou. Por exemplo, na Rússia, Olga Moskaliova, de 19 anos, e seu padrasto Igor Tsikhanenkov viram sua tranquila pescaria ser brutalmente interrompida por um ataque repentino de um urso pardo. Em meio à agonia, Olga ainda conseguiu ligar para sua mãe Tatiana, a ligação durando 1 hora. Suas últimas palavras foram: "Mãe, o urso está me comendo. Mãe, é uma agonia. Mãe, me ajude." Não tão longe dali, na Indonésia rural, o destino de Watiba, de 54 anos, desaparecida ao fazer uma breve visita à sua horta, foi cruelmente revelado após moradores encontrarem suas sandálias e facão perto de uma piton de 7 metros com o estômago inchado. Dentro dela, encontraram seu corpo inteiro semi-digerido. Já na China, em Ningbo, a tentativa de evitar pagar um ingresso levou Yang a um destino fatal ao escalar ilegalmente uma cerca do zoológico. Ao entrar no recinto dos tigres, ele foi atacado e morto pelo animal, o que forçou a polícia, infelizmente, a abater um dos felinos para recuperar o seu corpo. Mas às vezes, o predador que te devora não é uma cobra, tigre, águia ou qualquer animal do tipo. Às vezes, sequer é um predador. Em Atlanta, na cidade de Geórgia, LaShawn Thompson, de 35 anos, experimentou uma morte lenta e silenciosa, vítima do abandono do sistema penitenciário. Preso numa cela infestada por percevejos, desidratado e desnutrido, sucumbiu a uma arritmia cardíaca fatal causada pela negligência criminosa das autoridades. O homem tinha sido preso por lesão corporal leve e, quando os policiais perceberam que ele tinha algum transtorno psiquiátrico, o jogaram na cela e, segundo as palavras dos próprios policiais, esqueceram ele lá. Eu prometo que esse vídeo também não vai ser sobre canibalismo, mas confia em mim, ser devorado pela natureza pode ser muito pior se envolver seres humanos. Algumas mortes vão muito além da dor física. Elas transcendem o sofrimento e se tornam experiências existenciais de horror absoluto. O escafismo, por exemplo, também conhecido como a tortura dos barcos, era exatamente isso. Uma condenação cujo objetivo não era apenas matar, mas usar a natureza para dilacerar a sanidade e a dignidade do condenado em uma espiral interminável de tormento. Relatado pelo historiador Plutarco, onde narra a vida do imperador Arsaces, ou Artaxerxes II Mnemon, se preferir, como um método de execução persa, o escafismo era um desfile de sofrimento conduzido pelo tempo e pela própria biologia humana. O condenado era colocado entre 2 pequenos barcos ou troncos ocos, um em cima do outro, deixando apenas a cabeça, as mãos e os pés expostos. O corpo era então besuntado com uma mistura de leite e mel, um convite irresistível para insetos. No início, o condenado sentia apenas o incômodo das moscas, das vespas e das formigas, mas com o passar dos dias, o calor e a umidade intensificavam a decomposição. Como era obrigado a ingerir mais leite e mais mel diariamente, o próprio sistema digestivo se tornava o seu inimigo. Excrementos se acumulavam dentro da estrutura apertada, tornando o ambiente propício para larvas e vermes. O corpo começava a ser literalmente devorado por dentro, ainda em vida. A descrição mais famosa desse método vem da execução de Mitrídates, um soldado persa condenado por matar Ciro, o jovem, irmão de Arsaces, numa tentativa de derrubar o Império Aquemênida. O imperador não queria apenas uma punição, queria que a sua morte fosse um exemplo vivo de desonra. Segundo os registros, ele sobreviveu por 17 dias, com a sua carne exposta, apodrecendo enquanto insetos depositavam ovos dentro de suas feridas. Quando finalmente removeram a tampa superior do barco, encontraram um corpo que mal podia ser chamado de humano, apodrecido, consumido por larvas e com o fedor da decomposição impregnando o ar. Mas é claro, é importante lembrar que Plutarco ouviu essa história do escafismo provavelmente vindo de Ctésias de Cnido, um historiador com uma má fama de inventar histórias mirabolantes. É por isso que talvez seja mais interessante ir para um tipo de condenação a ser devorado pela natureza que temos mais certeza de que é real. Se o escafismo era um horror privado, a damnatio ad bestias era o ápice do entretenimento público cruel. Esse método romano transformava execuções em espetáculos, onde homens eram jogados contra feras famintas diante de multidões ensandecidas. Entre os séculos I e III, essa forma de execução atingiu o seu auge no Coliseu, onde escravos, fugitivos e criminosos condenados eram massacrados por leões, tigres, leopardos, ursos e até mesmo crocodilos. A origem desse método de execução não é totalmente clara, até porque provavelmente sequer deve ter começado no Coliseu.
Mas alguns historiadores acreditam que surgiu como um rito religioso inspirado em sacrifícios de prisioneiros em regiões da África e da Ásia, onde grandes felinos eram considerados divinos. Com o tempo, a prática evoluiu para um meio de eliminar inimigos do Estado e, ao mesmo tempo, entreter as massas. O povo ficava feliz vendo o horror, enquanto aceitava o seu lugar. Em Roma, ser condenado ad bestias significava não apenas perder a vida, mas morrer de forma humilhante, sem a dignidade de uma execução tradicional. A sua tragédia virava entretenimento. Entre as vítimas mais famosas desse método estavam os cristãos, que se tornaram alvos favoritos no período de Nero e outros imperadores. Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, descreveu como a população romana gritava "para os leões" sempre que um desastre ocorria, culpando os seguidores da nova fé por qualquer infortúnio. Não à toa, os cristãos foram os primeiros a serem culpados pelo incêndio em Roma. Só que isso é tema para outro vídeo. No entanto, nem sempre eram apenas leões. Em algumas execuções, mulheres cristãs eram despidas e amarradas a touros enfurecidos que as arrastavam por toda a arena, enquanto outras eram devoradas vivas por hienas e leopardos. O caso mais infame foi o de Perpétua e Felicidade, duas jovens cristãs que foram jogadas nuas em uma arena, expostas ao público e atacadas por uma vaca enfurecida antes de serem mortas com espadas. A prática do damnatio ad bestias contra cristãos continuou até o século IV, quando o Edito de Milão, emitido por Constantino, concedeu liberdade religiosa aos cristãos. Com a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo, os espetáculos de execução com feras selvagens foram abolidos. Mas a sua memória permaneceu, sendo imortalizada nas descrições de escritores antigos e nos sítios arqueológicos das arenas romanas. Então assim, os romanos já eram famosos por suas penalidades extravagantes, mas a poena culei levou o conceito de devorado por animais a outro patamar. Culeus era um saco de couro ou tecido grosso onde o condenado era colocado dentro, inclusive por isso que se chamava poena culei, que significa a punição do saco. Mas claro, antes disso ele tomava uma surra com chicote até que saísse bastante sangue. Daí, antes de eles costurarem o saco, eles colocavam algumas companhias. Dentro do saco ia, além do condenado, um cachorro, que simbolizava a lealdade traída, um galo, que representava vigília e punição, uma cobra, associada à traição e ao veneno, e, em algumas descrições, até um macaco, que não representava nada, mas convenhamos, é um macaco. Se o início da punição já não tivesse caótico o suficiente, o macaco dava um jeito. Preenchido e costurado, o saco era arremessado num rio. Assustados pelo afogamento iminente, os animais se debatiam, bicavam, arranhavam, mordiam e picavam tudo que vissem pela frente. Os últimos momentos do condenado eram aquele caos barulhento e doloroso no escuro enquanto se afogava. A pena era aplicada em geral para um crime muito específico, o parricídio. Ou seja, ia pro saco quem matasse a pessoa que tinha o saco de onde você veio. Sim, a pena era para quem matasse o próprio pai. A alternativa para quem achasse que era terrível demais era o damnatio ad bestias. Então não tinha jeito, o seu destino era ser comido vivo mesmo. O caso mais antigo que se tem registro foi em 100 a.C. em sua versão mais simples, e desde então foi se aperfeiçoando e se aperfeiçoando com a adição lenta de cada vez mais animais. Nessa época, duas leis foram essenciais para a legislação romana sobre homicídio e o tal do parricídio. A Lex Cornelia de Sicariis, no ano 80 a.C., promulgada por Sulla, estabelecia punições para assassinos e envenenadores, mas a sua pena principal era o banimento, ou seja, um exílio forçado onde o condenado perdia todos os seus direitos de cidadão. Mais tarde, a Lex Pompeia de Parricidiis, em 55 a.C., atribuída a Pompeu, diferenciou claramente o parricídio de outros assassinatos e possivelmente instituiu o poena culei como punição específica para esse crime. Por volta do século III d.C., o jurista Aelius Marcianus, cujos escritos foram preservados no Digesto de Justiniano no século VI, basicamente um registro da jurisprudência de Roma, definiu parricídio de forma ampla. Segundo sua interpretação da Lex Pompeia, parricídio incluía não apenas o assassinato de pais, mas também de avós, irmãos, primos, tios, cônjuges, padrastos, enteados e até patronos, que eram tipo uns sugar daddy da época. A punição também poderia ser aplicada a quem apenas planejasse matar um parente, mesmo que não executasse o crime. A poena culei começou a cair em desuso por volta do século III, mas a punição foi formalmente abolida no Império Bizantino pelo Código Basílica em 892, sendo substituída por algo mais humano: ser queimado vivo na fogueira. Mais um outro tipo de execução peculiar envolvendo animais que eu acho que vale a pena comentar aqui é aquela que é tão famosa que virou até uma música clássica do axé brasileiro:
andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. A primeira menção conhecida de alguém caminhando na prancha para se afogar ou ser comido pelos tubarões aparece no livro General History of Pirates, de 1724, uma obra extremamente imprecisa, mas influente na construção do imaginário popular sobre piratas. No livro, há uma referência a piratas da Roma Antiga, sim, eles de novo, forçando prisioneiros a caminhar por uma escada, não para cima, mas como uma ponte que os levava para o vazio do oceano. Uma cena bem parecida com o cenário clássico do condenado caminhando para a morte em alto mar. Só que essa ideia carece de qualquer evidência real, provavelmente sendo um dos muitos elementos fictícios incorporado na mitologia dos piratas. Tipo tapa-olho, gancho no lugar da mão, tesouro enterrados e saudar com "Arroi", nada disso era real. O primeiro relato concreto sobre alguém ter feito vítimas andarem na tábua surge no século XVIII, mas com uma enorme ressalva. Em 1769, um marinheiro condenado à morte chamado George Wood, condenado por motim, confessou ao seu padre que havia feito oficiais caminharem direto para a boca dos tubarões sobre uma tábua estendida no mar. Só tinha um pequeno detalhe: George Wood nem sequer era pirata, e a sua história quase certamente era uma tentativa de inflar a sua própria lenda antes da execução. A partir desse ponto, a ideia começou a ganhar espaço no imaginário popular, mas ainda sem qualquer prova real de que piratas usavam esse método de execução. Existem também alegações de que traficantes de escravos teriam forçado pessoas a caminhar sobre tábuas para a morte, mas, novamente, essas histórias carecem de evidências concretas. Pessoas escravizadas eram atiradas ao mar, mas eram só arremessadas mesmo. O primeiro registro do termo caminhar na prancha, ou melhor, walking the plank no inglês, aparece no dicionário de gírias de 1788, escrito por Francis Grose, onde é descrito como prática comum por motineiros, e não especificamente por piratas. Então, apesar de relatos similares anteriormente, o termo nasce mais associado a revoltas a bordo do que a um método regular de execução pirata. Ou seja, os primeiros registros surgem como parte do imaginário, ainda que não haja registros reais da prática. Foi apenas no século XIX que andar na prancha se consolidou como um elemento central da cultura pirata, e mesmo assim, mais na ficção do que na realidade. Em 1829, um grupo de piratas holandeses supostamente forçou marinheiros a caminhar sobre tábuas com balas de canhão amarradas aos pés. O intuito, obviamente, era se afogar e não ser comido por tubarões. Só que esse é um dos primeiros casos registrados com um mínimo de relevância histórica que sugere algo remotamente semelhante ao que a cultura popular imagina. Dá pra dizer que esse foi provavelmente o primeiro ou um dos primeiros casos reais de alguém andando na prancha. O problema é que esses piratas provavelmente estavam apenas imitando a história de George Wood, que já havia se tornado um conto famoso. Então, a ficção inventou a realidade. A popularização definitiva veio da literatura. O livro The Pirate's Own Book, de 1837, escrito por Charles Elms, foi a obra que cimentou a lenda, incluindo ilustrações dramáticas de piratas obrigando marinheiros a andar na prancha. Mais tarde, Robert Louis Stevenson reforçou o mito no clássico Ilha do Tesouro, de 1883, enquanto o ilustrador Howard Pyle ajudou a consolidar visualmente a ideia ao representar repetidamente cenas desse tipo em suas obras de piratas. A realidade dos piratas era bem diferente. Execuções demoradas e teatrais não fazia muito sentido prático para eles. Então, em vez disso, piratas geralmente escolhiam entre três métodos: recrutar os capturados para suas tripulações como escravos, matá-los de forma rápida e direta, tipo arremessando no mar ou esfaqueando, ou, em alguns casos, abandoná-los em uma ilha deserta sem suprimentos. Mas aí a música do Tchacabum seria muito mais sem graça. Piratas mais famosos por sua violência, como Charles Vane e Edward Lowe, não hesitavam em matar quando necessário. Então você esperaria deles esse tipo de tortura. Mas tudo que se tem registro demonstra que eles não perdiam tempo com execuções elaboradas. Os bucaneiros da era de Henry Morgan, por outro lado, preferiam torturas cruéis para extrair informações ou tesouros antes de matar as suas vítimas. E nem eles perdiam tempo com essa coisa de andar na prancha. Então, basicamente, ainda que os piratas não tivessem a paciência, no fim das contas o ser humano continua com a sua incrível criatividade de transformar assassinato num evento temático com a participação especial da fauna local. E é aí que você percebe que às vezes a única diferença entre uma execução e um episódio de Discovery Channel é o roteiro. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.